Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estava pensando nesta tarde que nós já estamos mais um pouquinho do que o meio desse livro. E as pessoas que costumeiramente vêm à casa, elas podem ficar satisfeitas que nós estamos estudando o 4º livro da série de Allan Kardec. E são difíceis as casas que estudam com o público esse livro que fala sobre a justiça divina. E eu acho que é uma coisa que nos interessa muito, porque nós temos dificuldades, nossos filhos, nossos parentes, e às vezes a gente fica pensando o que vai acontecer com ele. E sendo assim, como será? E muitas coisas nos fazem perder o sono. Então são poucas pessoas que estudam junto, estudam mais tarde, em grupos de estudo mais menores, né, fechados, mas eu vejo que as pessoas que vêm aqui na casa, elas são pessoas que gostam de ler, gostam de estudar, aprendem aquilo que a gente está falando, então a gente precisa já dar aula no 2º grau, porque a gente sente pelo olhar, pela presença de vocês, que vocês têm capacidade de entender e de assimilar. Então a gente procura esmiuçar bem as lições para que se tornem mais fáceis de entender. Mas é muito importante, porque é difícil, tenho perguntado em vários lugares, muito difícil a casa que estuda o céu e o inferno com o público. Então vocês estão de parabéns, e já dando os parabéns a vocês, eu digo que na semana que vem nós vamos fazer uma grande feira de CDs, DVDs, seminários excelentes a um preço bem baixo, para que todos vocês possam ter. Depois que a gente tem, já assistiu uma vez, 2, não deem antes de assistir pelo menos 3 vezes. Tem coisas que a gente vai ouvir de novo e diz, nossa, como é que eu não prestei atenção nisso? Então são lições profundas e vão fazer com que a gente se torne uma pessoa mais tranquila, porque quanto mais nós sabemos, mais tranquilos nós ficamos. Vamos dessa forma iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa prece. E nessa prece, temos a pedir a Jesus, nosso modelo e guia, que ilumine todos os nossos corações, que nos tranquilize, nós que estamos vivendo períodos que muitos de nós estão passando dificuldades, períodos difíceis, mas esses períodos passarão, e o mais importante de tudo é que conquistemos o conhecimento e a paz do coração, para que possamos cada vez mais estarmos juntos de Deus no seu coração. Amado Mestre, que entendamos as nossas lições para nos situarmos no lugar que nos é devido. Somos todos que aqui estamos, somos todos filhos do Pai. E como filhos do Pai, Ele nos espera em seus braços, se pudesse ser braços, uma forma metafórica de falar, mas nos aguarda no seu coração. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendermos as suas lições. Que assim seja. Vejamos que nós estamos estudando item por item desse livro, e hoje vamos estudar mais um item, são doses homeopáticas. Mais um item sobre a doutrina das penas eternas. Aqui é uma refutação do pensamento inteligente, equilibrado e do bom senso de Allan Kardec, questionando com todo aquele grupo de pessoas bem preparadas o absurdo de certas coisas serem levadas ao pé da letra. Não tem condição de ler a Bíblia ao pé da letra. Quem estiver querendo fazer isso vai sair do mesmo tamanho que entrou. Porque o nosso pensamento é o pensamento abstrato. Nós já temos o pensamento de Aristóteles para cá.
Eles têm pensamento concreto. Eles colocam o seu sentimento em alguma coisa que simbolize o que você sente em contato com aquela coisa. Então, se eu for ler de qualquer forma, eu não vou entender. O estudo da doutrina espírita é a chave, como diz Emmanuel, para que a gente abra essa porta e compreenda os ensinos. É impressionante. Depois que a gente tem um certo conhecimento da doutrina espírita, fica fácil de entender, porque a doutrina espírita é a chave. Aí a gente, conhecendo a doutrina, a gente diz, ah, tá, ele está querendo dizer isso. E nós vamos ver uma das coisas que muitos de nós pensamos, estamos vindo e recebendo essa informação de uma forma literal, mas não de uma forma espiritual. E vamos ver se nós conseguimos hoje a ajuda da espiritualidade para darmos conta do nosso recado. Kardec diz assim: por conseguinte, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo, portanto, inconciliável com a perfeição infinita. Estamos assim diante de um dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Está colocada a questão. O Livro dos Espíritos, já na sua questão, a partir da questão 10, ali que fala da divindade, ele vai fazer as perfeições básicas de Deus. Nós temos que ler até decorar. Se não está encaixado ali, não pode ser. Quando aconteceu em 1755 um terremoto terrível em Portugal, o povo ficou desesperado, porque era o mar invadindo as casas, o tremor destruindo tudo. E aí surgiu uma questão: como é que a gente, de joelhos, fazendo preces e caindo aqueles enormes pilares da igreja, que eram de madeira maciça, matando aqueles que estavam fazendo as preces, e muitos que estavam nos lupanares não morreram? Ou Deus não existe, ou ele existe e não quis ajudar. Porque nós estávamos de joelho rezando. E aí o grande pensador da época levantou uma questão. Se Deus existe, ou ele quis ajudar e não pôde, ou ele podia e não quis ajudar. Nas duas situações ele não é Deus. Porque se ele for Deus, ele tem que ser infinitamente bom e justo. Como que ele não quis ajudar? E se ele quis ajudar e não pôde ajudar, e assim falava Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que tipo de Deus é esse? Que mata aqueles que estão ajoelhados, orando nas igrejas, e a vida de muitos que estavam nos lupanares não foi ceifada? Olha a questão que levantou. E aí a Europa, que era o centro da inteligência, se sacudiu. E essa questão ficou no ar. Ou ele quis e não pôde, ou ele podia e não quis. Nas duas situações não é Deus. Aí, em 1803, reencarna o espírito grandioso de Allan Kardec com Hippolyte Léon Denisard Rivail. E quando ele vai estudar tudo isso, porque ele estudava na melhor escola da Suíça, com o mestre, o grande mestre que foi seu professor,
ele vai estudar todos esses filósofos. E no colégio pestalozziano, obrigada, ele estuda tudo e compara. Aí ele começa a propor, isso quando já está com 55 anos, que ele se torna espírita, ele começa a propor questões aos espíritos. E os espíritos vêm e dão as perfeições de Deus. É normal quem está vivo morrer. Mas como nós estagiamos o nosso espírito, estagiou muito tempo no mineral, no vegetal e no animal, nós primeiro tínhamos que defender a parte física, material, que era a nossa sobrevivência. Quando entramos na vida física, durante muito tempo, a única coisa que nós tínhamos em mente é que tinha que defender o corpo, não podia deixar nos matar. Então a gente matava o outro para ele não comer a nossa comida, porque senão a gente morria. Tanto que quando vai sair para o povo hebreu, lá bem atrás, lá 4.500 anos antes da chegada de Cristo, eles colocam assim: honrai pai e mãe, para que vocês tenham longa vida sobre a terra. Porque era o que a gente imaginava. Se eu sou bom e Deus gosta de mim, eu vou vivendo e não morro. Eu só morro assim quando eu estiver tão velho que não, nem sei mais se estou vivo, se estou morto, daí eu morro. Era isso, a gente pensava que quanto mais vivia, melhor era. Mas quem começa a mancar, a fraquejar, a sentir dor cada vez que mexe na cama, começa a pensar: ah, meu Deus, será que isso vai longe ou... Calma, minha filha. Quem sabe surge um medicamentozinho novo. E a gente fica torcendo pela ciência, sabe? Mas vejam como é difícil da gente se desprender da parte da matéria e entender: nós somos um espírito imortal, um espírito imortal. Tem que repetir isso todo dia, toda hora. Eu estou nesse corpo, mas eu sou um espírito imortal. A hora que eu deixar esse corpo, morre a personalidade de Maria Helena. Mas o meu espírito continua igual. Vocês já pararam para pensar como é o nome do espírito de vocês? Eu tenho essa curiosidade. Porque eu chegando lá, um me chama de Maria Helena, o outro vai me chamar, me conheceu na outra encarnação de outro nome. E qual é o nome mesmo do meu espírito? Porque um ator tem o seu nome. Então ele vive, se ele for homem, ele é o João, o César, o Roberto, o Paulo, ele tudo quanto é nome, cada personagem que ele vive. Mas o nome dele continua Tarcísio Meira, por exemplo. E o nosso nome, como é que é? Não é interessante, né? Mas a hora que a gente chegar lá, a gente sabe. Porque o nosso anjo de guarda nos chama de uma forma... A gente não diz às vezes assim: nossa, eu tenho a impressão que minha mãe está me chamando, ou meu pai está me chamando, eu escuto a voz. Não é assim? Porque Maria Helena, daquele jeito, só ela falava: eu conheço a voz da minha mãe. Então, às vezes eu estou fazendo minhas coisas: Maria Helena. Eu digo: ah, que saudade. Não é assim? Porque daquela forma, então é o timbre, é o amor da voz dela que me alerta. Não é o Maria Helena. Podia me chamar de apelido, qualquer coisa, que eu ia saber que era minha mãe. Entendendo isso, a gente fica pensando assim: um pai cheio de defeitos, como somos nós aqui, ou uma mãe. A gente põe um filho de castigo e não tira mais do castigo? Ah, o filho abriu a geladeira, caiu um pote de... O que é uma coisa que suja bastante? De ketchup. Esparramou pela cozinha inteira, não limpou. Eu vou botar esse moleque... Primeiro ele vai limpar o que ele fez, e depois ele vai ficar sem o computador, sem o laptop, sei lá o que é que tem o filho.
sem televisão, porque hoje as crianças nem ligam pela televisão, ele quer saber de alguma coisa na mão dele, né? Daí passa uma semana, passa 2, passa 3, passa 4, e você não tira teu filho do castigo? Nossa! Se nós que somos imperfeitos tiramos, por que Deus ia colocar a gente de castigo para sempre, se Ele sabe que somos imperfeitos, que nós vamos errar e que a gente só aprende errando? Como é que Ele ia deixar nós com as penas eternas? E vai ano e entra ano, e vai século, entra século, e o ignorantinho de ontem está lá, presinho. Mas que Deus é esse? Isso não existe. Vamos fazer uma faxina na nossa casa mental. Vai lá, ajusta o dial, onde estiver marcando ali 1803, 1756, dá uma avançadinha. Se não conseguir dar conta de chegar no século 21, você pelo menos deixa ali por 1988, 1992, dá uma sabe, dá uma chegada mais para atualizemos a nossa mente, porque nós vamos chegar no final e eu vou querer saber de vocês, que vocês me digam ou pensem para vocês, se vocês avaliaram bem essa questão de Jesus quando estava sendo sacrificado. Tudo o que aconteceu ali, cada detalhe, dá uma palestra de 2 dias. Porque a gente tem que voltar lá atrás e explicar tudo para saber por que aconteceu aquilo. Lê aquilo ali e diz, nossa, quantas pessoas, né? Eu fui dar uma lidinha ali e você veja só, Jesus ficou com medo. Ele dizia assim, Eli, lama sabachthani. Nossa, ele diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele foi abandonado por Deus, Jesus. E a gente pensa assim, dá para dizer, pelo amor de Deus, não repita mais isso? Porque a gente tem preguiça, sabe? Tinha um professor de latim muito legal. Ele dava umas frases para a gente analisar, algumas em latim para passar para o português, algumas em português para passar para o latim. E às vezes, aquela frase comprida, assim, que você acha que é difícil, não é. Às vezes ele dava uma frase bem curta. Numa prova ele deu uma das frases para mim era Deus é, ponto. Pensei, meu Deus, Deus é. Daí eu disse, nossa, está difícil. Sujeito, predicado verbal, exige complemento. Mas cadê o complemento? É um ponto depois. Estou ferrada. Lasquei-me, como diz a moça lá. Aí às vezes a gente não achava e dizia assim, tinha uma frase inteira que era o sujeito. E a gente dizia, professor, não conseguia achar o sujeito. E ele dizia, sujeito oculto por eclipse visual causada pela preguiça de procurar. E lá ia a gente de novo. Tá? E essa nossa situação aqui vai ser igual. Vamos ver. Emmanuel começa dizendo para nós, começa a nossa aula de hoje com uma negativa. Ele diz assim, não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas, ponto. Quem é o sujeito aqui? Todos nós. Então ele está pedindo para nós, não diga que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Parou. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino imanente, imanente é tudo aquilo que é permanente, diferente de transcendente, que é o que vem e vai. Então ele diz assim, em todos os seres, em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros,
criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Bem supremo aqui dá para a gente entender destino. Não sei se vocês observaram ali, mas nas leis, está escrito leis com letra minúscula e destino com letra maiúscula. Copiei certinho daqui. Por quê? Porque o destino, a gente pode ser traduzido como no rumo do bem supremo, é o nosso destino. Pode ser assim, encadeamento supostamente necessário dos acontecimentos. Pode ser o que é fixado de antemão. Pode ser o caminho de chegada. Isso que é destino. E um monte mais de coisa. Então, Deus traçou um destino para cada um de seus filhos. Mas você não é obrigada, como o cavalo de padeiro, e naquele mesmo você pode fazer outras coisas. Você tem livre-arbítrio. Ele traçou um rumo. Mas o que você vai fazer nesse rumo é com você. Quando nós estudamos, tinha na nossa turma, por exemplo, 30 pessoas. Na sala menor que eu já estive, tinham 20 pessoas. Cada pessoa dessa recebeu as mesmas aulas. E cada pessoa dessa saiu para um destino diferente. Recebeu a carga que tinha que receber de conhecimento, dali para frente, uns aumentaram em muito seus conhecimentos, mas cada um escolheu aonde queria aumentar o seu conhecimento. Então eram almas que se uniram naquela época e depois foram embora para viver outras experiências. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. E ele dá 2 exemplos. Leis assim que está feito ali, por exemplo, nós compramos um carro e nós ficamos sabendo que aquele pneu pode rodar 4 anos ou 40 mil quilômetros. E aí a gente diz, depende. Você está com o pneu sempre calibrado? Você sabe qual é a calibragem se você anda sozinho? E se você anda com o carro cheio e ainda o porta-mala cheio? Ah, não, então tem que saber. Não é o menino do posto que tem que saber, é você que tem que saber. Está tudo escrito no manual. Está na porta do carro ali, diz quanto que você tem que pôr. Aí depois você vai rodando o pneu. Depende se você anda só no asfalto, depende se você anda em estrada de pedra. Tudo isso vai depender. Como você dirige. Daquela arrancada para chamar a atenção dos outros, depois daquela freada. O fabricante de pneu adora. Adora. Então depende como você dirige. Quer dizer, o pneu saiu para rodar 40 mil quilômetros, mas dependendo de como você dirige ou como você cuida do pneu, ele pode durar 1000 quilômetros. Né? E ele diz, o fogo é agente precioso da evolução nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural que incorras de imediato nas consequências. O fogo é maravilhoso. Ele aquece, para quem gosta, ele faz um belíssimo de um churrasco, fogueira de São João. Mas bota a mão lá para você ver. Então, nós precisamos saber usar as coisas. E o nosso corpo, gente, é coisa. Nosso corpo é coisa. Nosso espírito não. Nosso corpo é coisa. Nem que você tenha todas as ideias maléficas do mundo, você não consegue matar o espírito. Não tem jeito. Mas o corpo você mata. Facinho, facinho. Outra informação que ele dá aqui, ele diz, a máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhes atendes às necessidades, sofrerás para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Mesma coisa do que nós já falamos.
o pai dá um carrão para o filho. O filho acabou de fazer 18 anos, entrou na faculdade. Só que o pai não deu disciplina para o filho. O filho toma umas e outras, sai correndo com aquele carro e se mata com todos os colegas que estão dentro do carro na primeira esquina. O carro era ótimo. Aquele carro era para usar 10 anos aí sem causar problema. Mas o motorista não era. O nosso carro físico tem, o motorista é o nosso espírito. Nós temos que cuidar, porque nós temos que voltar para casa com pelo menos quase todas as lições aprendidas que nós viemos para aprender. Quando nós voltamos aqui para aprender, nós viemos a, como dizia Platão, viver é recordar. São lições que a gente já sabia e veio para rever porque fez errado, mesmo sabendo que estava errado. Porque o aprender é maravilhoso. Quando você aprende uma coisa nova, você diz, nossa, que beleza. Mas quando você tem que voltar, você diz, de novo. Por quê? Porque você fez errado. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa pela primeira vez, você já viu aquelas pessoas que têm o dom, a habilidade de pegar um fio e transformar numa renda maravilhosa, e aquele trabalho vai crescendo e você diz, como é que vai saindo uma flor grande e umas folhinhas, e a mulher só faz isso aqui, você vai e faz isso para ver o que que dá. Nó. É uma arte. Quem pinta um quadro, você diz, moleza. Pega lá, tá todas as cores ali, veja o que que dá. Aí você compara com um dos mestres ali, você diz, como é que ele conseguiu fazer esse claro, escuro, que dá esse olhar de dor nesse homem? Faz você, imita lá. Tá todas as cores, você está vendo o quadro na frente, imita. Vamos ver se você imita. Sai uma coisa muito feia. São artes que se aprende de tanto repetir. De tanto repetir. Aí ele diz assim, em relação ao nosso espírito, ele diz, na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe damos. O que nós damos para o nosso destino? O que nós damos para onde nós queremos chegar? A gente para hoje, depois do almoço, um sábado, vai ter um domingo de sol. O que nós queremos para nós? Qual será o dia em que vão dizer para nós, parou, start, pá. Mas eu tinha tanta coisa que fazer. Sabe, um amigo meu me disse semana passada, na minha casa eu fui fazer uma faxina, porque eu fiz uma nova peça para colocar meus livros, e eu descobri que eu comprei 60 livros que eu nunca li. Eu digo, então para de comprar e trata de ler. Porque não adianta você mostrar, de repente alguém vem na tua casa, pega aquele livro e quer conversar com você sobre aquele livro, você diz, mas afinal o livro está ali porque você leu ou está ali para mostrar para os outros que você tem? O livro que você não leu não vale nada. Não vale nada. Então a vida nos responde dependendo daquilo que nós damos. Vamos dizer que estava marcado que você teria uma vida bem difícil, porque você era um espírito bem revoltado, bem rebelde, e que aos 40 anos você desencarnaria subitamente. Mas quando chega a 36, 37 anos, você começa a ouvir cada vez mais claro na tua cabeça teu anjo de guarda dizendo, levanta e anda, está perto o teu momento de partir, faça alguma coisa. E você começa a pensar assim, por onde eu vou começar? Eu tenho defeito de convivência, eu tenho defeito disso, tenho defeito daquilo, tenho defeito. Eu sou uma pessoa irascível, ninguém fica perto de mim, todo mundo reclama de mim. Quando vão falar de mim, nunca lembro das coisas boas que eu faço, alguma coisa está errada. Se todo mundo está falando que eu sou ruim e eu acho que eu sou boa, alguma coisa está errada. Ah, não, todo mundo está errado. Então, é isso. Então nós temos que dar um destino. O que eu quero para a minha vida? Eu pensei.
Disse, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero sair daqui, que eu não tenha melhorado nem 1%. Eu tenho que melhorar um pouquinho. Eu sei tanta coisa já. Mas aonde que eu vou mostrar que eu melhorei? Primeiro na minha casa. Eita, como é difícil. Ah, mas na minha casa, com aquele marido rabugento, com aquele filho mais chato, com aquelas sobrinhas ingratas. Exatamente. Estão lá porque quem desencaminhou foi você. E eles voltaram dessa vez com você para que você ajude-os a se encaminharem. Começa em casa. Não adianta nada ser um capeta em casa e chegar no centro espírita, virar os olhos assim que os outros pensam que você está entrando em transe ou que vai dar um ataque epilético. Não adianta. E chega em casa e diz, Maria Santíssima, entrou. Chegou. Até o cachorro fica com medo e se encolhe num canto. A gente precisa começar a melhorar com as pessoas mais próximas. Depois a gente avança para frente. Experimenta amanhã é domingo. Oh, que dia maravilhoso. E experimenta tratar todas as pessoas da sua casa como se fossem visitas queridas. Todos. Sirva, não espere ser servido. Assuma os pequenos serviços da casa. Agradeça por tudo que você recebe. As pessoas de cara vão dizer, o que aconteceu com você? Não se ofendam, é assim mesmo. Repitam no dia seguinte, até que as pessoas acostumem. No começo elas vão tomar um choque. Primeira pergunta, o que aconteceu com você? Essa pergunta de volta para nós mostra, você é muito diferente disso. Você não é assim, você está fingindo. Ou então eles dizem, te conheço, o que você quer? Isso dói, essa dói. Você vem com uma gentileza, a pessoa, o que você está querendo? É doído, né? Se você tivesse sido sempre bom, não iam falar isso. Vamos começar assim. Então ele continua dizendo assim, é inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso pintem o todo perfeito, por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Ai, Senhor, eu vou levar lá fazer um altarzinho lá em casa, né? Porque agora eu saí da igreja católica, mas a igreja católica não saiu de dentro de mim. Então eu fiz um altar lá em casa, botei um monte de santo, aí eu chego lá e faço uma oferenda para ele. Ou então eu fico pensando assim, nossa, mas será que ele está magoado comigo por aquilo que eu não fiz? A gente está comparando Deus com um homem velho e ranzinza, que gosta de ser adulado, que fica magoado, de biquinho, de mimimi. Isso não existe, gente. Deus está muito além do que nós podemos imaginar. Não tem como. Ele criou leis, nós temos que estar dentro daquelas leis, e ele não fica controlando. 45, era para passar 40. Não, ele criou leis. Você vai ser responsabilizado pela pessoa aqui da terra que está cuidando disso. Ele só criou as leis. Sugeriu ali para alguém que devia ser feito isso. Não fica controlando se você está recebendo muita multa, você que vai pagar. Aí ele continua dizendo assim, os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou, mas se esquecem de que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outro. A gente não consegue roubar nem o merecimento e nem a culpa do outro. Ele tem a culpa, ele vai pagar por isso, ele vai responder. Ele tem o merecimento, eu não vou receber o merecimento. As leis divinas não se enganam. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também, justiça que atribui a cada espírito segundo sua própria escolha. Sendo amor, ele concede à consciência transviada
tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se, e, sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Já aprendemos mais uma coisa aqui. Deus não bajula e Deus não condena. E Deus não castiga. Para de dizer para as crianças, Deus está vendo, viu? Ele vai te castigar. Aí a criança cresce com medo e com raiva desse Deus, não com amor. Deus pode até estar vendo, mas Deus não vai castigar. Apenas nós estamos numa escola. Enquanto não aprendermos a lição, volta, volta, volta. Isso nós temos que ensinar. Você não está gostando, filho? Você odeia lavar louça? Olha, eu estou vendo que nas próximas 50 encarnações você só vai lavar louça. Porque a gente só para de lavar louça quando a gente faz com alegria. Ah, você não gosta de arrumar teu quarto? Sabe o que vai acontecer com você? Pela lógica, você vai não ter quarto. Não ter roupa. Não tem o que jogar no chão. Por que você vai jogar o tênis na sala? Não tem sala? Também não tem outro tênis, só tem o que está no teu pé. Sabe por que você está bagunçando? Você tem coisa demais. Então eu vou juntar tudo que eu achar no chão e vou dar para quem precisa. E cada vez que você jogar, eu dou para quem precisa, até a hora que você tiver a roupa do teu corpo e do teu pé, aí você não joga mais nada. Mãe, você está louca? Eu digo, não, você que está louca de mexer comigo. Tá? A gente não deve educar um filho botando Deus no meio da conversa. Deus está triste com você. Aí o que o filho pensa? Deus é um homem chato pra caramba e eu não quero acreditar nele. Um menino me disse esses dias, sabe que eu não quero acreditar em Deus? Eu digo, é? Mas você acreditando ou não acreditando, ele existe. Ele disse, não quero acreditar porque eu faço as coisas erradas, daí ele está vendo, e eu fico com medo que ele me castigue. Aí eu não acreditando nele, ele não vai me castigar porque eu não acredito nele. Eu disse para ele, você acredita na eletricidade? Ele ficou meio pensativo. Digo, põe a mão ali na tomada. Você acredita ou não acredita? Na hora que você botar os dois dedinhos juntos ali, você toma um choque. Tanto faz que você acredita ou não. Ah, eu não vou fazer isso. Eu digo, então, ali é a consequência. Deus é a mesma coisa. É tudo consequência. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação ou no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. A gente falando assim, parece que fica... Nossa, não entendi nada. Todo mundo sabe que Jesus foi crucificado da forma mais... era a forma mais humilhante que existia, no meio de dois ladrões. Existe ladrão bom? Então, a gente, porque está em aspas lá na Bíblia. A gente pode dizer assim, um ladrão bom entrou na minha casa e levou só o que eu gostava. Oh, que bom que ele é. Tem ladrão bom? Não. A palavra correta ali seria arrependido. Tá? Então vamos ver qual que é a cena. Eles estão ali na cruz e o ladrão, que era ruim mesmo, começa a xingar Jesus. Ele, no mesmo sofrimento que Jesus, ele começa a xingar. Mas você não vivia fazendo milagre? Faz um agora, desce da cruz e tira a gente da cruz também. E xingando. Xingando. E o outro, no maior sofrimento, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. Era um ladrão arrependido.
Por isso foi chamado de o bom ladrão. Vejam bem, nós é que mudamos a escrita. A escrita deles era da direita para a esquerda, de cima para baixo, e como era muito caro o pergaminho, era feito em pergaminho e eram dois, tinha o couro, né, do animal e o pergaminho. Os dois eram muito caros. E a tinta era muito cara. E os escribas cobravam por letra. E os hebreus não usavam vogais, só consoante. Outra coisa, na Bíblia, não tem ponto, não tem vírgula, não tem pontuação nenhuma. Então, daqui para cá, vai lendo do contrário ali, contrário para nós, né? Porque eles que começaram assim, nós é que invertemos a coisa. Então era assim, e uma letrinha consoante atrás da outra, sem pontos, sem vírgula, sem espaço, nada, porque tinha que aproveitar tudo que pudesse. Então a frase é a seguinte: em verdade, eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso, sem ponto, sem vírgula, sem nada. O que foi que ele disse? Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu procurei 6 traduções. Nas 6 traduções, com uma põe a vírgula para cá, outra põe a vírgula para cá, outra põe a preposição para cá. Nada disso tinha também. Preposição, esse negócio, não tinha nada. Artigo, não tinha nada. Então foi a interpretação pessoal do tradutor. Não é? Aí Jesus diz para ele assim, quando ele pede: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. O que ele quis dizer com isso? O Emmanuel está explicando aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, diz assim: meu reino não é deste mundo. Mas, se a gente for ver lá, e isso também está no Evangelho, em algumas passagens, em Lucas, capítulo 17, versículo 21, toda essa passagem aqui só está em Lucas. Tá? Lucas 23, 43, 44. Todos os evangelhos. Está escrito assim em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus falou. Paraíso é alguma coisa diferente de reino de Deus? Porque uma tradução diz assim: quando vieres em teu reino, quando chegares no teu reino, como um lugar. As pessoas não conseguiam entender o pensamento que nós temos abstrato. Para eles tinha que ser concreto. O teu reino, um lugar, paraíso. Jardim de delícias significa paraíso. Onde a gente tinha tudo e achou pouco. A gente quis a cadeira de Deus para julgar. Você eu quero aqui, você eu não quero, e assim por diante. E aí a gente, por desobediência, foi tudo exilado para cá. Olha quantos anos nós estamos aqui. E ainda tem gente que diz assim: você, 68, mas tá velha, hein? Eu disse: ponha 10 mil na frente. Eu tenho 10 mil, até o Raul Seixas sabia. Eu nasci há 10 mil anos atrás. De onde que ele tirou? Do Evangelho, da Bíblia. Vocês pensam que é assim, tiveram aquela ideia, assim, de lugar nenhum? Está lá o que ele falou. Ele só musicou. E botou algumas coisinhas ali para dar rima, né? O que ele quis dizer? Até agora ninguém me disse nada. Vou repetir a frase de Emmanuel e nós vamos entender perfeitamente. Primeiro, o reino de Deus, muita gente vai dizer, está aqui, está lá, não acreditem.
porque ele não vem com imagens exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Aí Jesus, né? Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Quer dizer, nesse mundo ainda não tinha o reino dele. Tanto que expulsaram, né? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Ele é mais parecido com a gente, ladrão, bandido. Jesus é muito bom. A gente fica constrangido de olhar para Jesus. Aí Emmanuel explica sem dizer isso tudo. Ele diz assim: Jesus responde que estaria com ele no paraíso, vírgula, como poderia estar em qualquer instituto de educação. Aqui é a Terra e outros mundos, né? No mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando o chamado bom ladrão pede para Jesus que lembrasse dele quando estivesse no paraíso, e Jesus disse: ainda hoje você pode estar comigo, porque ele já tinha entendido Jesus. E a partir da hora que ele entendeu e pediu para estar, Jesus acolheu. Você entrou no seu reino divino, você compreendeu o erro, então você vai estar comigo. Tanto faz que esteja no Instituto de Educação, em qualquer mundo, e eu em lugar lá, mas você está comigo. O reino de Deus está aqui, ó. Vocês já repararam um detalhe interessante? Que os médicos aqui vão poder conversar sobre isso? Ninguém tem câncer no coração. Não pode. A mais alta de todas as capelas, o nosso coração, não pode dar câncer. Mas nós podemos explodir com ele por colocar nele o que não é espiritual. Emoções terrenas, baixas, paixões, sofrimentos, amarguras, desilusões. Nós jogamos tudo nessa capela. Aí ele não aguenta, ele para. Mas não dá câncer. É interessante, né? Dá câncer até na orelha, no dedão do pé, mas não dá câncer no coração. Deus sabe o que faz. Cuidemos do nosso coração. Nosso coração precisa de amor. E quando nós colocamos amor, quando nós nos felicitamos com uma flor, com um dia de verão, com um dia de inverno, seja o dia que for, vemos a beleza da natureza, essa cidade está toda florida. Cada rua que eu entro, ipê amarelo caindo, eu tenho vontade de fotografar tudo. Cachos cheirosos ali, como cachos de uva, com flores vermelhas. À nossa frente aqui, que beleza que está. Tudo isso arrumado para nós, detentos que somos. Imagina quando a gente cuidar do coração e botar só coisa boa lá dentro. Nós estaremos com Jesus. E estar com Jesus, ninguém precisa contar para nós que nós estamos, porque você entra num estado de graça. É um estado de uma alegria diferente. Quem sentiu não esquece mais. Nós então vamos passar aos passes. E eu peço a vocês que nessa tarde possamos pensar de uma forma diferente no nosso sentir, na capacidade de amar, para cuidarmos e aprendermos tudo que pudermos aprender nessa, para não ficar repetindo os mesmos erros de ontem. Os espíritos protetores de cada um de nós estão pedindo, pelo amor de Deus, vê se arruma um defeito diferente. Erra em outra coisa. Erra sempre na mesma coisa, faz 200 encarnações que toda a vida erra. A mesma coisa, tem o mesmo defeito. A gente não tem, assim, criatividade nem para arrumar outro defeito. Precisamos nos melhorar urgentemente. Já chegamos
no momento do êxodo. Nós temos que voltar para casa, gente. Tem gente com saudade da gente, esperando por nós. Que Jesus nos abençoe a todos e que agora que nós passemos aos passes, nós possamos pensar nele com muito amor e dizer sinceramente para nós mesmos: o nosso coração está enfeitado para recebê-lo? Ou a gente precisaria fazer uma faxinazinha, aquela assim de demorar 5 dias, sem parar, para depois dizer: pode vir, Jesus. Cada dia é uma encarnação. Que Ele possa estar no meio de nós e que nós sintamos a sua presença e a dos espíritos benfeitores, fazendo nossa vida com mais coragem, com mais esperança, com mais alegria, entendendo que nunca nos faltará lugar, que nunca estaremos distantes de Jesus, contanto que estejamos dentro das suas leis e estejamos com Ele em todos os momentos da nossa vida. Sê conosco, Senhor, para que possamos gloriar-te com as nossas atitudes. Que assim seja.